Olá, pessoal! Eu sei que faz bastante tempo que eu não venho aqui falar com vocês, que eu estou afastada aqui do meu canal. Porém, hoje eu estou aqui para a gente poder refletir um pouco sobre esse momento histórico que nós estamos vivendo, que é a pandemia da Covid-19, à luz da doutrina espírita. E para que a gente possa, então, fazer essa reflexão, eu trouxe aqui para vocês um pouco da parte histórica da doença, para a gente retomar como tudo começou, para a gente evoluir na nossa reflexão de hoje. Bom, no último dia do ano de 2019, a OMS recebeu um alerta falando que vários casos de pneumonia estavam acontecendo na cidade de Wuhan. Cerca de uma semana depois desse alerta, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo subtipo de coronavírus. E um mês após o alerta da OMS, recebido pela OMS, essa mesma instituição declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional. E é claro, ela estava certíssima, esse vírus se esparramou pelo mundo inteiro, como nós vimos, e de uma forma bastante rápida e foi causando um estrago em todos os lugares por onde ele passou. No dia 11 de fevereiro de 2020, esse vírus, causador da doença Covid-19, foi batizado aí pelo nome de SARS-CoV-2. E quais são os sintomas dessa doença? Bom, inicialmente, os principais sintomas descritos pelos pacientes eram febre, cansaço e tosse seca. Porém, com a evolução do tempo e com o número maior de pessoas infectadas, a gente tem que outros sintomas começaram a ser relatados e hoje realmente fazem parte da lista de sintomas que são descritos para a Covid-19. Ou seja, né, dor muscular, conjuntivite, dor de garganta, congestão nasal, alteração ou perda do olfato e do paladar, erupção na pele e até mesmo a descoloração dos dedos da mão ou dos pés. É claro, gente, que nem todo mundo vai desenvolver todos esses sintomas que estão descritos aí, ok? Pessoas suspeitas de Covid-19, a gente considera 2 sintomas ou mais dessa lista que está apresentada aí para vocês. Vão ter aquelas pessoas também que serão assintomáticas, que vão contrair o vírus e não vão sentir nada. Vão ter aquelas que vão desenvolver todos esses sintomas? Sim, inclusive vão ter aquelas também que vão apresentar um caso mais grave da doença. Ou seja, né, pessoas que infelizmente poderão evoluir para um quadro realmente de gravidade, que necessite de hospitalização, de uma internação às vezes até mesmo prolongada, de suporte de oxigênio e que infelizmente também podem vir a óbito. E o que, que nós temos que ficar alerta, né? Quando essa doença começa a piorar e que a gente precisa correr para uma unidade de saúde. Se começou com falta de ar, ou está com tosse persistente, febre persistente, não passa, né? Toma remédio, não passa, tem que procurar uma unidade de saúde para poder aí, né, tomar todas as medidas cabíveis para minimizar esses sintomas e até mesmo, se for necessário, receber o suporte de oxigênio para que não haja aí um problema maior, né, e que a pessoa possa vir a óbito por conta dessa doença. É claro que, apesar de todos os nossos cuidados, de toda a nossa prevenção, de ir nas unidades de saúde, pode acontecer da pessoa evoluir para óbito, tá? E a gente tem que lembrar também que existem pessoas suscetíveis de desenvolverem a forma grave da doença, que são essas, né? Pessoas idosas ou pessoas que têm alguma comorbidade, ou seja, diabetes, hipertensão arterial, doenças pulmonares ou cânceres, são pessoas que podem evoluir para um quadro de gravidade e até mesmo falecer. Porém, gente, o que, que a gente tem que considerar? Que é o que a gente viu ao longo de todos esses meses de pandemia, é que qualquer pessoa pode contrair o vírus e desenvolver a forma grave da doença, tá? Por isso, a gente precisa se prevenir, tá?
Antes de falar da prevenção, só trazendo aqui para vocês a questão da transmissão da doença, que inicialmente a gente tinha que a principal forma de transmissão da Covid-19 era por meio de superfícies contaminadas ou da mão contaminada. Bom, até hoje a gente sabe que esse tipo de transmissão ocorre e, e que é por isso que nós temos que manter ainda toda essa questão da higiene das mãos. Porém, a principal forma hoje em dia de transmissão, né, que a gente tem por meio das pesquisas, dos estudos que foram feitos, é pelo ar. Tá? Então, a principal forma de contágio é através das gotículas que ficam em suspensão no ar. E voltando a falar então da prevenção, daí a importância, né, de uma das medidas que foram adotadas e que ainda está sendo adotadas em muitos lugares, não só aqui no país como no mundo, que é a questão do distanciamento social, que é a gente ficar aí pelo menos 1 metro de distância de uma outra pessoa. Por quê? Se você está perto de uma pessoa, vamos supor que está as duas sem máscara, né, considerando também as duas sem máscara, você está conversando com essa pessoa, você está respirando perto dessa pessoa, toda vez que você fala ou respira, ou tosse, ou espirra, essas gotículas ficam no ar e a pessoa próxima a você vai inalar essas partículas. Então, o que, que acontece? Ocorre a transmissão da doença. Se você é a pessoa que está contaminada, você transmite para o coleguinha. Se o coleguinha é o que está contaminado, ele transmite para você. Ah, lembrando que o distanciamento também é preconizado mesmo com o uso da máscara, tá bom? Assim, só para reforçar. Apesar de ser menos frequente, a gente sabe que é importante lavar as mãos para prevenção da doença, justamente porque ocorre sim a transmissão por meio, né, do contato das mãos contaminadas. Mas o que a gente tem que se atentar é como fazer essa higiene das mãos. A gente orienta ou o uso, né, de água e sabão ou o álcool em gel 70%. Quando a gente usa um, quando a gente usa o outro. Se as mãos estiverem visivelmente limpas, você pode usar o álcool em gel 70%. Porém, se as mãos estiverem sujas, você bateu o olho na sua mão e viu que ela está sujinha, então tem que lavar mesmo a mão com água e sabão, porque o álcool em gel sozinho não vai ser suficiente para higienizar as suas mãos, tá? Mas é importante você ter um álcool em gel ali na sua bolsa, na sua mochila, né? Saiu do ônibus, saiu do metrô, passou aí em algum lugar que você colocou a mão, que muita gente põe a mão, às vezes uma maçaneta, um telefone, enfim, é importante higienizar as mãos, tá? Outra questão importante, sempre que for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para fazer isso, tá? Sempre use um lenço ou o cotovelo e se tiver de máscara, não tire a máscara, tá? Não tire a máscara, porque se você tirar, você vai estar espalhando o vírus pelo ar, tá bom? Então, como eu já tinha comentado, eu falei, né, a questão da máscara, máscaras. Nós devemos usar as máscaras, mesmo ainda agora, com a gente tendo ultrapassado 50%, né, de pessoas vacinadas no nosso país, o uso da máscara ainda é necessário. A gente não deve abandonar o uso das máscaras, gente. Ainda mais porque muitos estados e municípios estão diminuindo as medidas de restrição. Ou seja, vai ter mais pessoas aglomeradas nos lugares, seja nos ônibus, no metrô, no shopping, centros comerciais, restaurantes. Então, não dê bobeira, lembre-se que todas as pessoas podem contrair a doença e podem evoluir para o caso grave da doença. Então, a gente ainda precisa se cuidar. E a gente tem que lembrar também que 50% da população ainda não está vacinada, né? E que algumas populações vão ser vacinadas apenas depois de feitos alguns estudos, como é o caso das criancinhas, dos bebês. Essa população não vai ser vacinada agora. A gente vai ter que esperar um tempo. E são pessoas que podem contrair a doença e também desenvolver a forma grave, também falecer. Então a gente tem que se cuidar para cuidar dos nossos entes queridos, para cuidar aí da população que ainda não tem a vacina, tá?
Que tipo de máscara a gente deve usar? De preferência, máscaras de boa qualidade, ou seja, ou máscara cirúrgica, como essa aqui que está aqui, ou a N95, que ela tem inclusive uma capacidade de filtragem muito melhor, ela tem uma vedação muito melhor no rosto, ela incomoda mais, é um fato. Mas ela te protege mais, principalmente para quem pega metrô, para quem pega ônibus, a N95 é a mais aconselhada, tá? E é claro, né, gente, vacinação. Vamos todos tomar a vacina. Aqueles que não tomaram ainda nenhuma dose da vacina, por favor, procurem uma unidade de saúde e comecem seu esquema vacinal. Aqueles que tomaram a primeira dose, mas não tomaram a segunda dose, por favor, terminem de tomar o esquema vacinal completo, porque você ainda não está imune. Só se você tomou a vacina da Janssen, aí sim é uma vacina de dose única e você está imune. Caso contrário, você não está imune e precisa terminar o esquema vacinal, tá? É muito importante você completar as 2 doses e ainda respeitar o intervalo de tempo necessário para que o corpo produza os anticorpos, ou seja, em menos de 15 dias depois da segunda dose, meus queridos, a gente não pode dar bobeira, porque a gente pode sim contrair a forma grave da doença, né? E acabar muitas vezes até morrendo por conta dela. Então, gente, ó, vacine. Outra coisa que é importante é que nenhuma vacina é 100%. Apesar da vacina, uma porcentagem muito pequena de pessoas podem contrair a forma grave da doença e vir a falecer. Só que, gente, o que a gente tem que lembrar? Uma porcentagem muito pequena, tá? Em relação ao número absurdo de pessoas que tiveram um caso grave da doença, que morreram porque não tinha vacina, esse número é muito menor. Então, vamos nos vacinar para a gente estar naquela porcentagem bem grandona de pessoas que não vão desenvolver o caso grave da doença porque se vacinou, tá? Então, vamos fazer a nossa parte.